O meu trabalho é fazer as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Porque enquanto você estiver progredindo, isso é mais do que perfeito. A perfeição é a ausência da possibilidade de mudança. E nesse sentido, nenhum ser humano é perfeito e nunca será. A informação já não é mais suficiente. Isso daqui, ó, isso socializou a informação. Só que o fato das pessoas terem muita informação fez com que elas esquecessem que para você usar essa informação você precisa de raciocínio. Então, o exercício que eu queria oferecer hoje para vocês é como vocês estão cuidando do seu raciocínio, quem vocês estão ouvindo, quem vocês estão lendo, como vocês estão tratando as pessoas que estão perto de vocês. O que vocês fazem quando vocês sentam para rezar no seu momento à noite? Você faz uma oração que é uma oração decorada, ou você realmente agradece pelo que você ganhou e pede por mais responsabilidade? Aroia. Livro de exercício está a caminho, nutrição musiativa, acompanho banha. Que mais manhãs preciso terem atenção para engrossar os braços de frango? Faroé, treina um pouquinho todo dia, faz o que a gente chama de horizontalização de estímulo, tá? Pergunta pro Dessalles isso. Às vezes você colocar um treino, por exemplo, de braço muito longo, isso vai mais detonar o estímulo do que, na verdade, virar informação, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega e espalha esse estímulo durante a semana. Em vez de você fazer 18 séries de braço num dia, faz 4 todo dia. Além de, se você treinar 6 vezes por semana, você vai treinar 24 séries. Aquele estímulo é consistente e frequente, tá? Isso é uma das técnicas que eu usei para tríceps, uma das coisas que eu tento usar para ombro, mas te confesso que a minha seriedade para treinar ombro todo dia, cara, a hora que eu termino meu treino, já deu 1h20 de treino, aí eu fico entre a cruz e a caldeirinha. Não tem muito para onde ir não, porque o treino tem que acabar, né? Não dá para fazer aquele treino Highlander, né? Só pode haver um. A primeira coisa que um nutricionista ou um nutrólogo ele faz na vida de uma pessoa que chega com uma demanda, ó, eu quero ter um físico invejável, é organizar a vida da pessoa. E quando você organiza horário de alimentação, você organiza também nível de estresse. Exemplo, cortisol. E por que isso é bom? Sem cortisol, você fica sonolento, você perde raciocínio, sua memória fica ruim. Fica sem cortisol pra você ver o que acontece. O cara que faz abuso de GH, por exemplo, ele baixa o nível de cortisol. Ele começa a ficar sonolento o dia inteiro, ele perde o gás pra tudo. Cortisol é fundamental. Só que quando ele tá muito alto, quando você não come, por quê? Faltou energia, teu corpo, perigo, cortisol, pau! Cortisol é o hormônio do nervosismo, ansiedade e medo. Você já imaginou ter que gerir a sua empresa com nervosismo, ansiedade e medo? Opa, essa é a minha vida, brincando. A civilização egípcia, ela dominou o mundo durante milênios. Eles falavam que as pessoas elas tinham 2 mortes. A primeira, quando seu corpo desencarnava. E a segunda, a última vez que seu nome era dito na face da Terra. Nesse sentido, a gente está quase imortal. Enquanto durar esse vídeo digital, essa mídia digital, a gente vai durar. E por que não? A gente não dá a falsa sensação. As pessoas que a gente ama, a gente tá aqui, cara. Talvez seja o que um dia tua filha com 60, 70 anos precisa ouvir. Um dia que ela chegou em casa e falou assim, meu Deus, vivi minha vida pra ter esse problema agora. Ela vai lá te buscar assim. Vou ver meu pai com 60, o que ele tá falando? Todo o sétima arte, a gente começa a ver a questão da propaganda, que é mostrado, a importância do cinema, e aí vem a história do domínio da narrativa, né? O que a gente tem hoje? A gente tem coisas muito curtas, que normalmente são para criar essa narrativa, só que, veja, quem tem um mínimo de bússola moral, você bate o olho naquela coisa, você enjoa, você fala, já sei o que tá querendo me vender. Não, obrigado. E aí você enxerga esses grandes streamers, né, que estão começando a perder o que é não pelo monopólio em si, mas eles estão perdendo audiência pela qualidade do que eles estão querendo vender. Eles estão querendo vender uma verdade fabricada que aquilo não faz sentido para ninguém, só para quem vive de mentira. O que você precisa entender? Que as pessoas, elas são diferentes. E quando você compara pessoas e você cria um modelo de beleza, você tem que saber que o modelo de beleza é seu.
não do mundo. Eu tenho aquilo que eu acho belo, você tem aquilo, você tem, cada um de nós tem, né? E dependendo dos padrões, achamos diferentes belos ao longo da nossa vida. A questão é que as pessoas, elas desejam um belo que não existe. E por que não? Porque elas não são capazes de reconhecer o belo em si. Uma das coisas que eu valorizo é justamente as pessoas que demonstram gratidão para aqueles que sempre estiveram do lado, sabe, Rafinha? Porque é fácil quando tá tudo bem, é fácil quando tá na merda. Porque quando tá tudo bem, você surfa junto. E quando tá na merda, ele se sente melhor que você. Sim. Então é interessante estar do seu lado, porque ele fala, ainda bem que não sou eu, tá ligado? Agora, o cara que tá com você porque é você, então é o cara que ele entende os seus defeitos e pra ele aquilo não que sejam qualidades, mas são características. E ele entende suas qualidades sem te invejar, esse cara vale a pena. Descansar é bom, fica descansando todo dia pra você ver. O que acontece depois de 10 dias que você tá nas suas férias? Você começa a querer trabalhar. Primeiro a gente chega nas férias, o trabalho ele tá com a gente, então você tá a 1000 por hora. Aí quando você começa a descansar, o que as pessoas falam? Ah, você já tá sentindo falta do trabalho, né? Não é que você tá sentindo falta do trabalho, é que tudo aquilo que é a sua criatividade, que vem por conta daquilo que é o ócio produtivo, quando você tá ocioso, isso vem quando você descansou. Se você virar um cansado diário, você vira um cansado cronicamente. Você não vai ter boas ideias, você não vai ter boas saídas. Isso daqui não deixou mais a gente ter ócio. Você tá sempre conectado, você tá sempre trabalhando. E quando você tá sempre trabalhando, sabe o que você mata? A sua criatividade. De verdade, eu não posso ficar no telefone, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender meu paciente, eu tenho que escutar meu paciente. Cara, na consulta, eu tô explicando uma coisa, a pessoa tá assim, prestando atenção em mim, ela pega. Eu paro, cara. Eu paro de explicar. Ela vai, eu espero. Só voltar. Um dos melhores feedbacks que eu recebi de um sujeito que era carioca. Ele abriu uma casa de câmbio e ficou rico. E aí ele começou a realizar os sonhos da vida dele. E um deles era ter um jet ski. Mas ele era um homem na época dos seus 55, 56 anos de idade. Ele andava com uma galera de 20 e pouco. E o pessoal, tiozinho da pança, não sei o quê. E ele chegou pra mim, a queixa dele era essa. Porra, Muzi, eu não quero ser mais o tiozinho da pança. E eu entendi. Combinei treinador, nutricionista, dieta. 2 meses depois, tinha caído uns 2% de gordura. Só que ele tava feliz pra caramba. Eu medindo, falei, fulano, olha, legal, você tá feliz, mas assim, tal coisa não mudou. A gente precisa melhorar algumas coisas na tua vida. Ele falou, não, Paulo, puta, eu tô feliz pra caralho. Eu passei em 5 fulano, um me deu um comprimido laranja, um me deu um comprimido azul, um me deu um comprimido vermelho, um me deu um comprimido amarelo e o outro mandou eu rezar. Nenhum deles falou que se eu tivesse capacidade física, eu ia ter uma relação sexual satisfatória com a minha esposa. Você salvou meu casamento, muito obrigado. Que animal. É importante, parar de comer. Restrição alimentar, jejum, por conta própria, e parar simplesmente de comer não é fazer dieta, é se colocar em sofrimento. Aí parece muito aquelas pessoas que estão nos 4 estágios da agonia, né? Primeiro, raiva. Segundo, negação. Terceiro, barganha. Até que vem o quarto, decatexis, onde você aceita que o que você está fazendo é uma besteira. Qual o problema? Tem gente que vive na barganha durante anos, diria até décadas. Ah, faz 10 anos que eu tento secar. Ué, mas você tenta mesmo ou você faz o que você quer querendo um resultado que não é possível? Para pensar. Será que você não está repetindo a mesma coisa sempre? E ficar sem comer é o erro talvez mais comum de quem quer secar. As pessoas muitas vezes procuram essas mentiras que dão essa esperança falsa, porque é muito bom você pensar que tem alguma coisa que com muito pouco esforço vai fazer com que você conquiste algo que você sempre desejou. Mas a realidade não é assim. E é por isso que tem tanta gente precisando de motivação, Igão. Por quê? A pessoa, ela fica se enganando tanto tempo que chega uma hora que ela precisa de motivação. Ai, motivação, autoajuda. A vida não é sobre motivação. A vida é sobre disciplina. O que faz com que você tenha disciplina é a percepção do sucesso. O problema é que sabe o que a gente olha pro sucesso? Aquilo que já terminou. Você não olha o que você fez. O que as pessoas se comparam? As pessoas, Mítico, elas não se comparam com elas ontem. Elas se comparam com o cara do Instagram que, tem um puta físico legal, que, peitoral, abdômen, cravado, não sei o quê. Cara, você tá querendo comparar o seu começo do caminho com quem já chegou lá? Dá pra ser mais injusto que isso? Isso é uma coisa que o pessoal sempre costuma perguntar, né? Porque sempre uma curiosidade. O que você faz com esses músculos? A questão é que eu não faço nada com esses músculos, né? Eu malemar... Sim, ele teve sua fase de atleta, mas você
pessoa, né? Exato. O que eu faço é que o treinamento que acaba fazendo esses músculos, ele é um desconforto constante e consistente. Porque não é muito legal treinar em intensidade, né? Dói, cansa, às vezes você quer desistir. Sempre você quer desistir. Só que é um exercício mental, Caio, que tem um valor inestimável à medida que ele acontece todo dia. E todo dia ele tem o mesmo desafio. Exato. E o que é interessante? Quando você começa o seu dia se desafiando com uma coisa desconfortável, o que vem depois é tranquilo. Meu amigo, depois que eu levanto, sei lá, hoje de manhã, por exemplo, foi treino de supino. Eu cheguei a 160 quilos para a série de 10 repetições. Depois que você faz 10 repetições com 160 quilos, Caio, tudo que vem pela tua frente é fácil, Olha, cara. eu vou te Não falar, tem hoje eu mais tomei uns nada. 30 jab na boca. Hoje eu falei, hoje minha sexta-feira vai ser incrível. Foi justamente isso. Depois eu Tá fui em vendo? tanto hoje, tanto, que eu falei, tá, o resto vai ser fácil.